O Portal Central do Poder traz os destaques da política do Brasil e no mundo. E as entrevistas com os principais pré-candidatos do Amazonas, você confere aqui. Está no ar o CDP Especial Eleições 2024. E encerrou nesta sexta-feira, dia 14 de junho, a Semana do Simulado Nacional, que é uma etapa fundamental no preparo para as eleições de 2024. Todos os tribunais regionais eleitorais se mobilizaram para testar os sistemas que serão utilizados no registro de candidaturas na distribuição do horário eleitoral deste ano. Os servidores dos 20 cartórios eleitorais do TRE Amazonas, selecionados para esta fase inicial, receberam instruções por e-mail. Esses servidores são os primeiros a interagirem com os novos sistemas, adquirindo conhecimento e prática para as eleições. E a partir do dia 30 de junho, cerca de 3 meses antes das eleições municipais de 2024, as emissoras de rádio e televisão não poderão mais transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidatos. Segundo a lei federal, caso essas emissoras descumpram essa resolução, o pré-candidato poderá sofrer pena de multa ou cancelamento do registro de candidatura. E no programa de hoje nós estamos recebendo o Rodrigo Sá, pré-candidato a vereador de Manaus pelo Progressistas no Amazonas. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Maurício? Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Estivemos lá atrás, né? Isso. Quando da primeira campanha, o cargo de deputado federal, e agora nessa nova missão, pré-candidato a vereador de Manaus, mais uma vez conversar aqui com vocês sobre essa trajetória. Perfeito. É sobre isso que eu quero começar a nossa conversa sobre as últimas eleições. É uma primeira campanha que você colocou o carro na rua, e aí como é que foi essa experiência? Foi uma campanha bem sucedida, não foi? Eu acredito que sim, Marcelo. A gente estava debutando na política, para mim foi uma novidade, eu sempre pertencia aos quadros técnicos, né, por onde passei. Estava à frente do Detran Amazonas como gestor, como diretor-presidente, mas eu acredito que o trabalho que nós desempenhamos lá com toda a nossa equipe, especialmente com a criação dos projetos sociais, como a CNH Social, Motociclista Legal, a CNH na Escola também, que contemplou aí milhares de pessoas no nosso estado, me credenciou a cumprir essa missão. Então o governador lá em 2022 me chamou, a gente precisava construir uma chapa no PL ainda, Partido Liberal, que fazia parte do arco de aliança da candidatura do governador Wilson Lima naquele ano, e nós pertencemos à chapa e saímos aí para concorrer ao cargo de deputado federal. Como eu disse, estava debutando na política, tudo era novidade, mas eu acredito que a gente tenha saído com um saldo extremamente positivo. Fechamos aí aproximadamente 12 mil votos numa primeira candidatura. As pessoas ainda não me viam como um político, como um quadro político, tão somente como um quadro técnico, e a gente precisa desmistificar isso, né? Achar que só o técnico não tem que participar da política e vice-versa. Não, a política precisa cada vez mais de pessoas técnicas, preparadas, para que a gente possa desenvolver as políticas públicas que o povo tanto espera e tanto merece. Ok, então, Rodrigo, quais foram os principais pontos que motivaram a concorrer a uma cadeira no Parlamento Municipal? Olha, Maurício, na verdade, eu digo aí que é a missão de Deus na minha vida. Eu acredito que a política faz parte do nosso dia a dia, e a gente não pode se omitir. É importante sempre frisar, é só através da política que a gente consegue transformar a vida das pessoas, implementar políticas públicas importantes, e o povo está padecendo muito e precisa do básico. Então, eu acredito que a gente fez muito enquanto esteve à frente do Detran Amazonas, em uma instituição que pouco se espera de entrega e de projetos sociais, e nós entregamos muito. O Detran Amazonas, durante a minha gestão, e até hoje ainda é pioneiro em projetos sociais no país inteiro, é recordista em números absolutos e em número de pessoas contempladas. Então eu me sinto preparado para também fazer um pouco mais agora no Parlamento Municipal. Me coloco como pré-candidato porque acredito também no grupo ao qual eu pertenço, que é o grupo do governador Wilson Lima, de pessoas preparadas, bem intencionadas, e como presidente estadual do Partido Progressistas, não poderia me esquivar desse processo político, entendendo que a gente tem muito a contribuir. Eu acredito em uma renovação da Câmara Municipal, eu acho que a gente precisa dessa renovação, e por essa razão também coloco meu nome aí nessa pré-candidatura. A gente entende que o parlamento é importantíssimo, não só para fiscalizar o executivo correspondente, no caso o executivo municipal, mas para também propor projetos de leis que de fato tragam algum resultado prático na vida das pessoas. A gente tem muito projeto de pouca produtividade legislativa, penso eu,
essa é a minha opinião, uma tímida produção legislativa, e quando se tem essa produção, na maioria das vezes ela é voltada para assuntos subalternos, para coisas que não trazem efetivamente benefício para as pessoas, como mudança de nome de rua, homenagem a alguma pessoa. Isso é importante? Mas a gente precisa voltar a olhar para as pessoas que tanto precisam na cidade de Manaus. Para as demandas da população. Para as demandas da população, saúde, mobilidade urbana, educação básica, enfim, tem muitos temas aí, muitas pautas que a gente precisa voltar a olhar, e a população padece de muitos problemas e precisa de um olhar cuidadoso do Parlamento Municipal. Por falar em olhar cuidadoso, você conseguiu transformar uma instituição que era vista como uma instituição repressora, que era o Detran, em uma instituição hoje que educa, que forma e que tem uma outra visão da população. Eu queria que você comentasse sobre isso. Cara, Marcelo, isso foi um trabalho difícil, viu? Porque você retirar esse estereótipo já tão consolidado, né? As pessoas falavam em Detran, só pensam em multa, taxa, burocracia. A gente precisava dar um choque de gestão e foi um processo difícil, mas ao mesmo tempo gratificante e gostoso de se fazer, porque a gente seguiu a diretriz do governador, que sempre teve esse olhar da modernidade, da desburocratização, do olhar voltado para as pessoas. Então a gente começou fazendo trabalho à frente do Detran de modo a melhorar os serviços à população, levar dignidade, conforto, comodidade, né, com a estrutura nova, com novos profissionais. Fizemos o primeiro concurso público da história do Detran, o primeiro plano de cargos e remuneração da história do Detran Amazonas, de 51 anos. Modernizamos, expandimos a nossa atuação no interior, criamos polos avançados de atendimento no interior. Nunca na história do Detran se confeccionou uma CNH ou se confeccionou uma placa no interior do estado. Hoje nós já temos 3, se eu não me engano, deixei lá com 3, mas está expandindo para 4 ou 5 polos, municípios, começou com o Humaitá. Esses municípios todos estão com confecção de placa e CNH no próprio município. Facilita a logística, melhora o atendimento da população, enfim. E para botar a cereja do bolo, nós criamos os projetos sociais, que, como eu falei no início, já contemplou mais de 80 mil pessoas. A CNH sem dúvida algum, um instrumento de transformação social. A gente verifica aí várias pessoas contempladas que conseguem se colocar no mercado de trabalho, ou se reinserir no mercado de trabalho, levar dignidade para a sua família, colocar comida no prato da sua família. Essas pessoas muitas vezes não tinham oportunidade e a CNH os trouxe de volta a esperança para que ela pudesse ter um emprego. Então a gente vê profissões aí, motorista de aplicativo, motoboy, mototaxista, todas essas profissões ligadas ao trânsito têm crescido muito. E a CNH, inclusive a CNH Social, um projeto do governo do estado, tem beneficiado milhares de pessoas. Eu fico muito feliz de ter feito parte disso e acredito que esse é o tom que todo homem público deve ter, olhar pelas pessoas e utilizar as ferramentas que tem para fazer projetos voltados para a população. Em março agora se assumiu a presidência do Progressistas, uma responsabilidade muito grande, lhe consolida como um político em ascendência e em destaque no Amazonas. Queria que você comentasse sobre esse desafio. Outra missão difícil, né, Marcelo? Na verdade, a vida é feita de desafios e, graças a Deus, a gente tende a se preparar cada vez mais, diariamente, para estar pronto para essas oportunidades. Eu saí de um processo político no qual eu estava iniciando, né, nessa jornada. Como eu acabei de falar, debutei na política em 2022, saí, penso eu, com uma outra roupagem, um novo tamanho, e em seguida, em março do ano passado, o governador Wilson Lima me convidou para esse novo desafio, que era presidir o Progressistas aqui no estado do Amazonas. Lembrando que o Progressistas não fazia parte do arco de aliança do governador, foi uma construção posterior à sua eleição em 2022, então a missão ainda era maior, porque você pegava um partido que tem uma envergadura em âmbito nacional enorme, é um partido gigantesco, é o 4º maior partido do Congresso, é o 2º maior partido no país em número de prefeitos e vereadores, pouca gente sabe disso. Então é um partido que tem uma bancada forte, e aí a gente recebia esse partido, que tem uma história no estado do Amazonas, mas que infelizmente nas últimas eleições havia participado de uma forma muito tímida. Nós não temos deputados estaduais, não temos deputados federais, tínhamos 2 vereadores, era Thaís Alipe e o Jander, ambos saíram, conseguimos trazer mais 2 vereadores de mandato agora, o Lissandro Breval e o Rodrigo Guedes, mas a missão era ainda maior porque passava por uma reconstrução em uma nova conjuntura política. Eu precisava avaliar todos os municípios do interior, todas aquelas pessoas que estavam ali na jornada com o governador, e a gente refez o Progressistas aqui no estado.
né? Uma missão difícil, um aprendizado muito grande e uma responsabilidade maior ainda. Então hoje a gente tem 55 comissões provisórias montadas em 62 municípios do estado, né, incluindo Manaus. Temos uma chapa muito forte de pré-candidatos a vereador aqui na cidade de Manaus. Muita gente, eu tenho ouvido falar, diz que o Progressistas vem muito forte, juntamente com União Brasil, que são partidos coligados, e a gente espera ter um êxito muito grande nesse processo eleitoral que se avizinha agora em outubro de 2024 e também preparando o partido para a evolução, para o crescimento, para as eleições de 2026. Esse é o nosso grande projeto. Perfeito. É um desafio enorme, principalmente porque está trabalhando não só em Manaus, mas também em todo o estado do Amazonas, né? E no caso seja eleito, quais serão as suas prioridades no seu cargo de vereador na Câmara Municipal de Manaus? Olha, Maurício, a gente espera muito, a gente acredita muito nesse processo, a gente acredita, como eu falei, na renovação da Câmara Municipal. Eu acho que o povo precisa de pessoas que estejam realmente vocacionadas a servir, vocacionadas ao serviço público, porque o parlamentar é um servidor. E com muito mais legitimidade, e ele é colocado lá através do voto. Ele não passou num concurso, ele não conquistou um cargo, e eu falo isso com muita tranquilidade porque eu sou delegado de polícia de carreira e sou servidor público há 22 anos. Antes fui servidor do Ministério Público Estadual em 2 cargos distintos por 8 anos. Então, o cidadão que pretende, que almeja um cargo público, ele precisa entender que ele é tão servidor como qualquer outro servidor estatutário, porque ele está ali pelo voto popular. E a gente precisa de representantes que verdadeiramente absorvam essa concepção e essa ideia e estejam preparados para servir a população. Não adianta, e todo mundo diz que a campanha de vereador é uma das mais difíceis, e eu penso que o é, porque são muitos candidatos. Às vezes você vai num bairro, tem um candidato numa rua, no outro quarteirão tem outro candidato. Mas a gente precisa entender, e eu tenho levado essa mensagem por onde eu tenho andado para a população, que não adianta você votar no vizinho se o seu vizinho não está preparado para te atender e para atender os anseios daquela comunidade. Infelizmente, essa é a realidade. E eu tenho sentido que a população está muito decepcionada e frustrada com as escolhas que fez de outrora, com as escolhas de antigamente, porque votar num conhecido, num vizinho, não significa dizer que essa pessoa estará preparada para atender os teus anseios na Câmara Municipal. A gente precisa colocar pessoas que de fato estejam preparadas, e eu não falo aqui de escolaridade, de conhecimento, de nível de escolaridade, eu estou falando de preparo, de vontade política e de aprendizado. As pessoas têm a necessidade de aprender todos os dias, né? Ninguém sabe tudo. E tem gente que não está querendo aprender, que não está querendo fazer muita coisa. Então, a mensagem que eu tenho levado à população é que a escolha que a gente tem que fazer é uma escolha com muita responsabilidade. Eu coloco meu nome à disposição como pré-candidato porque me sinto preparado, não sou melhor do que ninguém, mas me sinto preparado pela história de vida e de serviços públicos que eu tenho, pela vontade de aprender diária, que faz parte do meu cotidiano, isso, pela experiência de gestão, ou também por ter bandeiras muito sólidas. Eu acho que hoje, se a gente for fazer um cenário da cidade de Manaus, a gente precisa do básico. A população padece e carece do básico. Saúde básica, as unidades básicas de saúde, medicamentos, uma atenção melhor para a educação básica, um nível fundamental, creche para as crianças, para que as mulheres possam trabalhar, uma mobilidade urbana melhor, e aí eu posso falar com muita propriedade essa parte, porque trabalhei esses anos todos no Detran. A gente precisa melhorar a mobilidade urbana da cidade de Manaus com planejamento, com plano diretor melhor, com planejamento viário melhor, pensando em novos modais de transporte, mas não falar só por falar, pensar com estudos de viabilidade técnica em novos modais, né? Melhorar também, fala-se muito em segurança, todo mundo sabe que segurança é atribuição dos governos estaduais, mas eu acredito que o Executivo Municipal pode contribuir com a Guarda Municipal no que diz respeito à ostensividade, à presença dos guardas municipais nas ruas e nos patrimônios municipais, né? A gente fala escolas municipais, dentro das linhas de ônibus, nas praças, para que as pessoas tenham a sensação de segurança, aliado em colaboração aí com a Polícia Militar. Então, nós temos várias frentes aí de trabalho. Não tenha dúvida alguma que o vereador que se eleger em outubro desse ano terá muito trabalho se ele assim quiser. Se ele quiser, tem muita coisa para ser feita. O senhor é um dos homens de confiança do governador, muito próximo a ele. Como é que o senhor tem visto esse xadrez que está se desenhando aí para essas eleições?
para cargo majoritário também. Como é que você vê esse cenário estando por dentro deles? Esse tabuleiro está confuso, né? É um xadrez realmente, Marcelo. Mas essa talvez seja o grande... É o quê da chamariz política, né? Aquela coisa, o mistério. A estratégia. Eu acho que tudo gira em torno de diálogo, de uma conversa. É óbvio que o sistema político te impõe algumas coisas, como estratégia política, de grupos políticos que se formam, e essa é a realidade, ninguém pode fugir disso. Tem gente que é demagogo e diz, não tem isso. Tem grupos políticos que são formados e eles seguem por muitos anos, muitas vezes se agregam, lá na frente se desagregam, e o que acontece é isso, nós estamos passando por um processo de construção. Nós temos um grande líder político, que é o governador Wilson Lima, né, que me iniciou na política e é meu líder político, é a nossa cabeça, é o cara que dá a diretriz para todos que estão ao seu redor ali, que fazem parte do seu grupo. Sou presidente do Progressista, que é um partido do governador, do arco de aliança do governador, então ele conduz a gente para o melhor caminho, né, daquilo que ele acredita, naquilo que ele acha que é melhor para o estado do Amazonas e para a cidade de Manaus. Então existe uma construção de um grupo que já tem uma liderança, que inegavelmente é o governador Wilson Lima, e existem outros grupos também que estão trabalhando, procurando seu lugar ao sol. Isso é natural, isso é normal. Se permanecer no poder ou procurar uma outra oportunidade, e o nosso grupo vai construir também sempre pensando no melhor para o estado do Amazonas e no melhor para a cidade de Manaus. Eu acredito que ao final e ao cabo de tudo isso, os grupos vão convergir para uma solução, que haverá disputa obviamente, mas tenho certeza que vão pensar no melhor para a cidade de Manaus. E aí a gente vai saber exatamente o que vai acontecer com esse tabuleiro lá a partir de julho com as convenções partidárias, viu, Marcelo e Maurício? Qual é a diferença entre o Rodrigo de 2022 para o Rodrigo de 2024 agora? Olha, Marcelo, boa pergunta essa. São muitas. Eu digo que o processo político é difícil, ele é muitas vezes desgastante, mas ele é extremamente gratificante. E você convivendo com as pessoas, absorvendo experiências novas, conhecendo de fato a realidade das pessoas, porque a gente vive às vezes no nosso ciclo, cada um à sua maneira, na sua bolha, e esquece de desbravar o mundo, e tem muita coisa aí precisando de ajuda. E às vezes você sabe que tem como ajudar, às vezes você tem como ajudar, mas não sabe, na verdade, que pode ajudar, nem como. E aí você conhecendo, tendo contato com as pessoas. Ontem eu estive no bairro Santo Antônio, a convite de amigos lá, para uma reunião com as pessoas simples, que precisam só de um olhar cuidadoso, precisam de um lugar ao sol. E você só sabe disso andando e conhecendo. Então a política te permite isso. Eu confesso que, como eu te falei, eu pertencia ao quadro técnico, e a política me engrandeceu muito como pessoa, como ser humano. Eu vim de família humilde, fui criado só com a minha mãe nasceu lá no interior do estado, em Humaitá, então passei dificuldades e graças aos estudos eu transformei a minha vida. Então hoje voltar para a realidade dessas pessoas, entender que muitas delas precisam de uma oportunidade semelhante à que eu tive, me deixa motivado para poder trabalhar mais e poder dar a minha parcela de contribuição à população. Perfeito. Então, puxa, Rodrigo, é o seguinte, já estamos no final do nosso programa, né? Agradecemos a sua presença aqui no nosso programa CDP, Eleições 2024, e gostaríamos que você falasse suas considerações finais, entendeu? Aqui para a nossa população de Manaus. Agradeço aí o convite, Marcelo e Maurício, mais uma vez estar aqui no CDP especial. Sempre importante falar de política, a gente entender a importância desse processo para as nossas vidas. Não adianta você lá na frente vender o seu voto ou escolher mal. A gente precisa entender que a política faz parte de um processo de mudança e de transformação que a gente precisa levá-la com muita seriedade. Esse ano, especialmente, é um ano fundamental para que a gente possa ter uma virada de chave na cidade de Manaus, escolher bem, e é por isso que eu coloco meu nome à disposição como pré-candidato a vereador da cidade de Manaus. Quero agradecer a todos que puderam assistir aí e dar audiência a essa nossa entrevista. Esse programa de hoje está sendo gravado durante a semana e vai ao ar no sábado. E aí eu queria te perguntar como é que estão os teus compromissos para a semana que vem, para o pessoal que está em casa já quer te encontrar também, como é que faz? Semana que vem a gente vai estar nas ruas, né? Já temos aí muitos encontros, convites para participar de reuniões comunitárias. Graças a Deus a gente tem um contato muito grande com as lideranças em todas as zonas da cidade de Manaus. Então semana que vem a gente está com a agenda bastante cheia. Eu acredito que na Zona Leste e Zona Norte. Quem quiser acompanhar,
É até legal, Marcelo, divulgar de repente a agenda. Eu estarei aí nas nossas redes sociais, Delegado Rodrigo Sá, no Instagram, no Facebook, e aí pode acompanhar, de repente, acompanhar o trabalho realizado e onde a gente estará futuramente para quem quiser acompanhar o nosso trabalho e também se fazer presente. Perfeito. Obrigado. Eu te agradeço mais uma vez a presença. Seja sempre bem-vindo e já fica aberto o convite para durante a campanha. Eu sei que é uma correria geral, mas chegue por com favor, a gente. Faço questão de voltar porque aqui. Aí você já vai estar com o teu plano de atuação mais... As propostas, a numeração. Já vai poder falar o número. Isso Fica à vontade para voltar aqui com a gente, viu, Rodrigo? Obrigado, Marcelo. Obrigado mais uma vez. E esse foi o CDP Especial Eleições 2024 de hoje. Você acompanha essa e outras entrevistas no nosso canal no YouTube e em centraldopoder.com.br. Nos vemos nas próximas oportunidades. Fique ligado, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá!